Boa noite, irmãos. Temos o privilégio hoje à noite, como de manhã, de ter um público muito especial conosco. As crianças que normalmente estão em cima no Piba Kids estão aqui no nosso meio, mas pode ficar tranquilo, semana que vem volta ao normal. Mas é um privilégio ter esse tempo com uma mesclagem de idades diferentes. Queria ressaltar minha gratidão a todos vocês que fizeram parte da equipe essa semana na EBF. Foi uma oportunidade muito especial de ver o operar de Deus em nosso meio. Muita criança e muitos voluntários. E foi muito legal todo o tempo e investimento que vocês prestaram e que as crianças conseguiram ouvir as boas novas do Evangelho. É legal quando tem expressões da vida da igreja assim. E nós dependemos um do outro. Até queria ressaltar minha gratidão pelo meu cunhado Steven, que está acompanhando pela transmissão, que me ajudou com alguns conselhos quanto a esse texto. Queria começar hoje à noite com uma história de uma criança com 8 anos. Mas queria ver quem aqui, talvez tenha algumas crianças aqui no nosso meio com 8 anos. Se você tem 8 anos, por favor, pode se colocar de pé para a gente reconhecer vocês? Talvez tenha um ou outro, vamos ver. Se você tem 8 anos, pode se colocar de pé. 1, muito bem, 2, 3, muito bem. Aqui em frente, estou muito cego assim em frente. Muito obrigado, pode sentar. É muito bom. A história que eu queria contar é de uma criança com 8 anos. E como cada história boa começa com uma frase. Era uma vez, muito tempo atrás, numa galáxia não. Muito tempo atrás, essa história realmente aconteceu. Se trata de uma criança, o nome dele era Zacarias. Zacarias morava numa cidade próspera no sul da atual Polônia. O pai era professor particular dos filhos de algumas famílias ricas na cidade e também cuidava dos pobres através do ministério da igreja local na cidade. Zacarias acompanhava o trabalho do seu pai, e ele era um menino que nem qualquer. Ele gostava de correr, gostava de brincar, gostava de acompanhar as novidades. O que tinha de novidade naquela época aconteceu 16 anos antes que ele nasceu. 16 anos antes que ele nasceu, todos os regentes da região dele se agregaram ao movimento chamado a Reforma Protestante. Zacarias admirava muito o herói dele, o grande Martinho Lutero, que traduziu a Bíblia pela primeira vez no idioma dele, que fez toda a diferença naquela região e na família do Zacarias. Porém, a vida do pequeno Zacarias mudou muito, drasticamente, quando a peste negra, que era uma doença muito grave, chegou na cidade dele e levou pelo menos de 20 pessoas, levou 3. Então, quer dizer, basicamente 15% naquele pequeno pedaço de tempo foram levados dos habitantes daquela cidade, na região. Junto com elas, a sua mãe e também a sua avó. Pessoas bem queridas na vida do Zacarias. A vida no mundo do século XVI se tornou cada vez mais difícil e perigoso, com guerras e conflitos, doença e morte em todo lado. Qual seria a esperança na vida ou na morte para uma pequena criança com apenas 8 anos de idade? De fato, que significado nós podemos encontrar na vida, independente da nossa idade? Que a morte inevitável não pode
nos tirar. Talvez a essa altura você está pensando, gente, esse assunto é um pouquinho pesado para crianças. Mas queria encorajar você adulto, também criança, a perceber ao longo da mensagem que a resposta a essa questão muda tudo e nos dá uma esperança que ninguém pode nos tirar. Nós também, que nem o Zacarias, nós vivemos num dia de perigos, talvez não os mesmos perigos que Zacarias enfrentou, mas as questões são bem parecidas. Qual é o significado da vida? Como eu posso enfrentar a morte? Vamos olhar 2 textos que Deus usou na vida do Zacarias, que cresceu e depois serviu como um pastor e professor na universidade, próxima à região dele, em Heidelberg, na Alemanha. E com isso a gente vai ver que pertencer a Deus nos traz sentido e propósito. Pertencer a Deus nos traz sentido e propósito. Primeiro queria convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Romanos, capítulo 14. Romanos, capítulo 14, versículos 7 a 8. Romanos 14, 7 a 8. Enquanto os irmãos estão abrindo, um resumo do livro até agora. Quem sabe já conhece o livro de Romanos, é um livro extenso. E capítulo 14 já está próximo ao final. Paulo, que escreveu a carta, crianças, ele amava o Evangelho. Ele amava as boas novas de Jesus. E ele escreveu a pessoas que já conheciam Jesus. Mas ele estava aprofundando o conhecimento dessas pessoas, e também pessoas que não conheciam a Jesus, aprofundando o seu conhecimento no fundamento da nossa esperança, o Evangelho. Ele escreveu para os habitantes cristãos da cidade de Roma, pessoas que muitos ele não conhecia pessoalmente, mas ele compartilhava a mesma esperança com essas pessoas. Então essas pessoas são queridas para o Paulo. Paulo explicava que o Evangelho trata de como Deus pode ser bom, quando ao mesmo tempo declara pessoas más como boas. Pense naquela frase. Deus declara pessoas más como boas. Como é que Deus pode ser bom ao mesmo tempo fazendo isso? Leva ao conflito. Deus é justo, Deus é misericordioso. Como é que Ele pode ser as duas coisas ao mesmo tempo? O livro de Romanos responde a essa pergunta bem importante, que é a base e a fundamento da nossa esperança. No início do livro, Paulo fala: o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Quem é realmente salvo é quem tem o seu pecado tirado e pago em Cristo na cruz, e recebe pela fé a obediência perfeita de Jesus no seu lugar. Com isso, Deus passa a cumprir os mandamentos, os justos mandamentos de Deus, em nós, conforme vamos sendo transformados cada vez mais à imagem de Jesus. Isso nos leva quase até o capítulo que a gente está agora, capítulo 14. Paulo está nessa altura do livro aplicando as verdades, aplicando aquele fundamento do Evangelho em nossas vidas, nas vidas dos leitores. Ele destaca que pertencer a Deus traz sentido na vida e na morte. Traz sentido na vida e na morte. Primeiro vamos olhar em versículo 7, a gente vê a ilusão do eu no centro.
Paulo fala em versículo 7 do capítulo 14 de Romanos, ele fala o seguinte: porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Crianças, se alguém for perguntar a você de quem você é, a quem você pertence, e antes de você abrir a boca, alguém já entra no meio e responde no seu lugar. Ela pertence aos pais. Outra pessoa empurra o outro e fala, não, pertence à escola. Outro, não, pertence ao Estado, pertence ao governo. Não. Outra pessoa, não. Essa criança pertence a si mesmo. O mundo tem muitas respostas àquela pergunta. Mas Paulo traz outra resposta a essa questão. Talvez, quando você for lidar com essa questão, você responde também com uma dessas respostas. Mas o mundo em si, que joga muitas respostas para nós, vive na ilusão que cada pessoa é o centro do universo. Frases como, a minha vida, minhas regras. Fala algo que por natureza todos nós, no fundo, pensamos sem Cristo. De fato, muitas pessoas pensam, a vida é minha e eu posso fazer aquilo que eu bem quiser com ela. Mas Paulo fala o contrário no versículo 7. Nenhum realmente vive isso. Nem nossa vida, nem nossa morte realmente estão no controle total nosso. Quem se encontra no meio de águas de uma enchente, assustado com o perigo que está correndo a sua vida, uma pessoa sentada na poltrona de um avião que está em queda, realmente depara com o fato e a realidade que não temos controle absoluto das coisas, das nossas vidas, nem da nossa morte. A morte, de fato, é um inimigo. A morte é um invasor. O mundo até às vezes diz, até você ouviu num desenho animado, que é parte do ciclo da vida. A morte é lindo. Não é lindo não. Morte é invasor. É o último inimigo que vai ser colocado debaixo dos pés de Jesus Cristo. Que um dia não haverá mais a morte. Morte é invasor. Morte é um inimigo, e por mais que as pessoas tentam dizer que faz parte do ciclo da vida, a Bíblia nos traz outra visão. Zacarias viveu essa realidade. Ele encarou a morte já como uma criança, mas confiou nas promessas de Deus, que aqui nós estamos lendo. Vamos olhar versículo 8. Lá encontramos a realidade de Deus no centro. A realidade de Deus no centro. Diz versículo 8. Porque se vivemos, é para o Senhor que vivemos. Se morremos, é para o Senhor que morremos. O que é que isso quer dizer? Quem está realmente em controle é Deus. Quem merece a obediência é Ele. Quem é salvo em Cristo Jesus, cada vez mais reconhecem que a vida e a morte só fazem sentido quando Deus está no centro. Olha na outra parte do versículo, de versículo 8. A gente encontra a ideia, o sentido de pertencer. Que, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. Que, pois, morramos ou vivamos, somos do Senhor. Todos aqui sabem, talvez algumas crianças ainda estão aprendendo, que nosso planeta gira em torno do Sol, né? Girando em torno do nosso planeta é a Lua, né? Se a gente for fazer comparação de tamanhos,
até pedra grande que parece grande a nós, da nossa visão aqui, é tão pequenininho em contraste com o tamanho da nossa terra. A nossa terra é tão pequenininho em contraste com o tamanho do Sol. Tudo isso girando no espaço, nas suas órbitas, cada vez cumprindo as voltas como Deus colocou. Mas imagine, nosso planeta, grande como é, os outros 7 gigantescos, tantos até maiores que o nosso planeta, girando em torno do nosso Sol. Imagine tirar o Sol do meio de tudo. O que é que acontece? Não tem mais o calor, não tem mais o movimento, noção, sentido, não tem mais a vida. Tira Deus do centro, não tem vida. Nossa vida só faz sentido com Deus no centro. Nossas vidas pertencem a Ele. E como Paulo fala aqui, quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Esse é o fundamento da nossa existência. Nós pertencemos não a nós, mas a Deus, o Criador de todas as coisas. Mas muitas vezes a gente esquece. Muitas vezes a gente ergue o punho contra Ele e pensa que nós fazemos o que a gente bem quer, porque nós somos de nós. Eu pertenço a mim mesmo. É o pensamento do nosso mundo. Mas é engano, é mentira. Nós pertencemos a Deus. Somos do Senhor. Alguém tirou algo de você uma vez? Criança, talvez. Você pensa, o meu irmão, minha irmã tirou meu brinquedo, quebrou meu brinquedo. Talvez já aconteceu hoje. Você é adulto. Pode trazer à mente a sensação tão desagradável de ser agredido por uma pessoa. Como uma criança sofrer bullying, como um adulto indo para o trabalho e sofrer um assalto. É tão desagradável passar por uma experiência dessa. Algo tirado de nós. Mas nós, que somos de Deus, como Paulo fala, somos do Senhor. Ninguém pode nos tirar dele. Mas que segurança é isso? Que segurança saber que se você pertence a Deus, não tem ninguém que é maior que Ele. Não tem um fortão que pode tirar os filhos de Deus. Esse é o fundamento. Esse é o fundamento da nossa esperança. Quem não tem Cristo não tem essa esperança. Por isso a vida tem sentido e a morte nós temos esperança. Por quê? Porque se mesmo as coisas vão de mal a pior nesta vida, Deus nos segura até o fim. O final da história é segura, ninguém nos tira da sua mão. Vamos olhar agora outro texto que teve um impacto na vida do Zacarias. E também nos ajuda a responder à pergunta: qual é a nossa única esperança na vida e na morte? Vamos olhar o livro de 1 Coríntios capítulo 6. 1 Coríntios capítulo 6, versículos 19 a 20. 1 Coríntios capítulo 6, versículos 19 a 20. Lá encontramos a realidade que pertencer a Deus nos traz propósito. Paulo também escreveu essa carta. Ele escreveu essa carta para os cristãos na cidade de Corinto. Se for fazer uma comparação das igrejas listadas no Novo Testamento, qual que seria o mais, encrenqueiro, mais difícil? Provavelmente na vida de Paulo seria
a igreja em Corinto. Ele gastou muito tempo, muito sofrimento, tentando ensinar os queridos irmãos na cidade de Corinto. Mas por quê? Corinto, no Império Romano, já era uma cidade já bem conhecida como uma cidade bem ruim, bem depravada, bem imoral. Tão imoral, tão ruim. E a impiedade e a mistura de falsa religião com a vida das pessoas também penetrou no meio da igreja. Tanto é que muitas pessoas no meio da igreja estavam pensando da mesma forma que o mundo pensava. E gerava muito problema para eles e também para Paulo. Ele estava tentando tirar o mundo do meio do povo de Deus em Corinto. E com isso, a gente está olhando o texto em capítulo 6. Paulo se empenha em corrigir esses erros. Ele volta ao mesmo fundamento que ele usou também com os irmãos em Romanos, no livro a Romanos. Pertencer a Deus traz propósito à vida. Pertencer a Deus traz propósito à vida. Capítulo 6, versículo 19. Lá a gente vê o santuário do Espírito Santo. Vamos ler versículo 19 do capítulo 6. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que está em vocês e que vocês receberam de Deus, e que vocês não pertencem a vocês mesmos? A sequência aqui que Paulo nos ressalta, terminando na frase final, e que vocês não pertencem a vocês mesmos. Lembra do Antigo Testamento, crianças? Como é que Deus encontrava com o seu povo no Antigo Testamento? Vocês lembram? Não precisa falar, mas lembra, traz à mente. No Antigo Testamento, ele encontrava com o seu povo no tabernáculo, que era uma barraca móvel. E ele foi lá acompanhando, liderando o seu povo no deserto. E ao chegar na terra prometida, entrou lá com eles, atravessou o Jordão. Continuou sendo uma estrutura móvel. E até o momento que o rei Davi olhou, ele estava lá na segurança, na beleza do palácio, ele pensou: gente, eu estou numa casa linda e o santuário de Deus é uma tenda caindo aos pedaços. Imagine um tecido lá já com centenas de anos, como que estaria assim, já caindo? Ele queria construir para Deus um templo, mas Deus falou para Davi: não, você não, seu filho sim, e eu vou construir uma casa através de você, levantar um rei cujo reino nunca mais terá fim. Salomão construiu o templo, e na dedicação do templo ele até falou, no entanto, em 2 Crônicas, capítulo 2, versículo 6, quem seria capaz de lhe edificar um templo, falando a Deus, visto que os céus e até os céus dos céus não podem o conter. Nosso Deus, Ele é tão grande que Ele não cabe só dentro dessa estrutura, mesmo sendo linda e grande, maior que o tabernáculo. Vai seguindo o tempo. Jesus chega. Jesus, Deus encarnado, andando em Jerusalém e olhando para a estrutura bela do templo. Ele falou: derruba esse edifício e eu o levantarei em 3 dias. Ele está falando do seu próprio corpo. Jesus morreu, mas depois de 3 dias ele ressuscitou. E Jesus subiu, foi para o céu. Mas antes de ir para o céu, ele falou para os discípulos: aguarde o Espírito Santo. É melhor que eu vá e Ele habite entre vocês do que eu ficar aqui andando no seu meio. E nós vivemos a realidade daquele momento para frente.
Deus dá a cada pessoa que conhece a Jesus Cristo pela graça mediante a fé. Ele dá a cada um de nós o Santo Espírito que habita em nós, que nos traz o entendimento da sua palavra. Deus fala. Ele fala através da sua palavra escrita. Nós somos cada um que confia em Cristo Jesus, salvo pela graça de Cristo. Temos o privilégio de ter o Espírito Santo habitando em nós. Também no nosso meio, a igreja congregada, reunida, um dependendo do outro, nós refletimos também, individualmente e na igreja como um todo, essa realidade. Eu queria usar uma figura também, e eu esqueci de trazer um cofrinho, mas usa a sua imaginação, tá? Eu tenho aqui um cofrinho, eu tinha em casa uma caixinha, legalzinho, que parece alguma coisa. E eu quero que você use a imaginação. Imagine, tem uma praia, muito tempo atrás, tem uma embarcação de madeira, e tem gente andando com um tampão no olho, com espada na mão. Quem que são? São piratas. Eles estão carregando uma caixote, né? O que é que tem dentro da caixote? Tesouro. É tesouro. Tem moeda de ouro, tem joia, tem tudo que é valioso. Eles vão assim enterrar para depois ninguém ver, depois eles vão vir catar de novo, né? Essa é a história que a gente vem lendo de piratas ou assistindo, né? O grande valor do tesouro escondido é meramente a caixa? Não, é o que está dentro da caixa. A Bíblia usa a figura em outro lugar, que nós somos que nem vasos de barro, que carreguem um tesouro de grande valor. Nós temos valor, cada um de nós, por ser portadores, não em nós mesmos. Até se for olhar o nosso físico, vai desgastando. A nossa beleza, que é como flor do campo, murcha. O tempo voa, a gente fica velho rapidamente. Pequenos, vocês acham que nunca vão ficar velhos, mas é verdade, vão ficar velhos. Olha, mas o valor que nós possuímos não vem de nós, é o que Deus coloca em nós. Nós somos portadores da imagem de Deus. Cada pessoa não depende das suas habilidades, do seu poder cognitivo. Se pode ver, se pode falar, se pode ouvir, se pode andar. Depende se é portador da imagem de Deus. No nosso mundo de hoje, vivemos numa sociedade tão triste, que não sabe de onde vem o valor do ser humano. E por isso desvaloriza realmente as pessoas com deficiência, pessoas de idade, pessoas até não nascidas. Mas nós sabemos que a palavra de Deus diz que o nosso valor vem dele, por espelhar a grandeza dele. E também, para quem conhece a Cristo Jesus, tem uma a mais. Por ser portadores do Espírito Santo, um santuário móvel, sendo usado por Deus para cumprir os seus propósitos aqui na terra. Temos valor por refletir a imagem de Deus e carregar em nós a beleza do Espírito Santo. Mas olha em versículo 20, a gente vê compra feita. A realidade de cada pessoa é que já nasce cativo, escravizado no pecado. A minha filhinha de 6 meses, tão fofinha, lindinha, nasceu com o pecado, não nasceu com a inocência completa, herdou o pecado de Adão, que passou pelo pai. Todos nós nascemos com o pecado do nosso antepassado Adão. Herdamos o pecado dele. Mas quem conhece a Cristo Jesus, como foi imputado, colocado em nós o pecado do nosso pai Adão,
Nós recebemos por imputação a justiça de Jesus, a troca tão gloriosa. Ele recebe o nosso pecado e nós recebemos a justiça dele. Porque vocês foram comprados por preço. E, gente, foi um preço alto. O Evangelho é oferecido gratuitamente a todos que recebem, a todos que reconhecem que precisam. Mas o custo é extremamente alto, que só o Filho de Deus encarnado poderia pagar no nosso lugar. E Ele pagou por inteiro. E Ele oferece a cada um que receber pela graça, mediante a fé. É compra feita. Não tem outra imagem mais bela que isso. O Deus resgatador que mostra a sua grandeza e compaixão e bondade em salvar pessoas que nem eu e você. Olhe no final do versículo 20. O alvo agora. Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Deus é mais glorificado em nós quando nós somos mais satisfeitos nele. Deus é glorificado quando refletimos e vivemos o propósito dele. Parte desse propósito tem a ver com o nosso próprio corpo, que não pertence a nós, mas pertence a Ele. Quando homem e mulher, menino e menina, vivem conforme os padrões da Bíblia, Deus é glorificado como o Criador, que dá sentido e propósito às nossas vidas. Nosso papel na nossa vida é refletir a grandeza do nosso Deus. Homem e mulher foram criados por Deus, respectivamente, para refletir, cada um, a sua grandeza. E o alvo é trazer glória a Deus no uso das nossas vidas e no uso dos nossos próprios corpos, porque, afinal de tudo, pertence a Ele. A gente poderia resumir tudo isso na frase: pertencer a Deus traz sentido e propósito. Pertencer a Deus traz sentido e propósito. A linha de frente, queridos, na batalha dos nossos dias como crentes em Cristo Jesus, cada vez mais se encontra no que significa ser humano. Nós sabemos que o nosso significado é vinculado ao fato de ser criados, de ser portadores da imagem de Deus. Crianças e adultos, nós estamos cercados de pensamentos que vão contra o que a Bíblia diz. E até citar ou falar simplesmente o que a Bíblia fala, às vezes, dependente do contexto, poderia até trazer danos, oposição a nós, ou como adulto, até perigo às nossas carreiras. Porém, se queremos realmente conhecer a esperança e viver a vida com sentido e propósito, precisamos alinhar o nosso pensamento com o que a Bíblia diz. Esta semana e nos últimos dias, tivemos vários acontecimentos no mundo e na vida da nossa igreja que nos levam a encarar a realidade que a vida nesse mundo realmente é breve. Como é frágil as nossas vidas. O Zacarias 10, de 8 anos de idade, impactado com o que aconteceu com a sua mãe e a sua avó, junto com os outros perigos que cercavam a sua vida, achou a resposta certa em Cristo. Morte, realmente, é o maior indício que este mundo está quebrado. Este mundo está quebrado, queridos. O mundo em nossa volta futilmente tenta achar fontes de alegria
que a morte não vai destruir. Mas Jesus é a única esperança de uma alegria que vai além da morte. Tudo que a gente pode colocar nossa esperança nesta vida é fútil, é passageiro. Coloque a sua esperança, provai e vê que o Deus é bom. Bendito todo aquele que se refugia nele. Na sua vida, Zacarias se empenhou a ensinar à próxima geração essa esperança que ele encontrou e conheceu em Jesus Cristo. No ano de 1563, já com 29 anos de idade, Zacarias completou uma matéria de ensino à base de perguntas e respostas. E nessa matéria toda, no início de tudo, ele colocou o seguinte texto, que vou ler. Qual é o seu único consolo na vida e na morte? Que não pertenço a mim mesmo, mas pertenço corpo e alma, tanto na vida quanto na morte, a meu fiel Salvador Jesus Cristo. Ele pagou completamente todos os meus pecados com o seu sangue precioso e libertou-me de todo o domínio do diabo. Ele também me guarda de tal maneira que sem a vontade do meu Pai Celeste, nem um fio de cabelo pode cair da minha cabeça. Na verdade, todas as coisas cooperam para a minha salvação. Por isso, pelo seu Santo Espírito, Ele também me assegura a vida eterna e faz-me disposto e pronto de coração para viver para Ele agora em diante. Crente, o nosso valor se encontra em que nós carregamos. Mas às vezes a gente esquece do valor que carregamos. Vivemos esquecidos, vivemos pasmados por coisas passageiras. Mas esse texto nos chama a lembrar, trazer à memória, viver com o final em vista, viver para aquilo que realmente vale a pena. Invista a sua vida naquilo que dura para sempre. A imagem de Deus refletida no ser humano. O fato de nós ter o Espírito Santo habitando em nós, nos transformando, abrindo os nossos olhos para entender a palavra, para encarar o nosso próprio pecado e encarar o futuro com confiança e coragem, porque Ele age através de nós. Pertencer a Deus nos lembra que Ele define os parâmetros. Ele que busca o nosso bem, Ele coloca a sua glória como alvo principal. E nós somos satisfeitos e alegres quando buscamos a glória de Deus e vivemos de acordo com os seus princípios. E Ele nos guia para aquilo que realmente satisfaz. O fato de que Deus pagou o preço da nossa salvação também nos lembra que nenhuma vida em pecado vai além do poder dele de transformar. Talvez você se encontre assim. Você tem andado longe de Deus. Mas nosso Deus é um Deus que redime, um Deus que alcança, que busca, que não nos deixa em paz quando a gente vai longe dele. O sangue de Jesus é suficiente também para isso. Mas você que não conhece Jesus dessa forma, adulto ou criança, veja o vazio da vida sem Jesus. Veja o vazio de buscar prazer em coisas que no final acabam nos decepcionando. Só Deus satisfaz. Venha a Ele
agora. Confia somente em Jesus. Por fim, queria indicar uma série de livros. Em casa a gente gosta de ler bastante. E a série chama A Saga Wingfeather. Eu estou sugerindo porque a história, o enredo dessa história, é bem parecida com a história de Zacarias. E é sobre 3 crianças pequenas que perdem o pai, já de pequeno, e deparam com o mundo quebrado, em que pessoas em volta são enganados, estão perdendo a identidade, até o ponto de até esquecer o próprio nome. E a solução se encontra em pertencer ao Criador de todas as coisas, e ter um nome e identidade que dá sentido à realidade. Não vou fazer mais spoilers, quero que vocês leiam vocês mesmos. Mas eu estou levantando também pelo fato que depois da oração, vamos ouvir uma música escrita pela filha do autor dessa série de livros. E quem já leu os livros talvez vai conseguir detectar alguns resquícios da história na música. Mas ainda mais importante disso é reconhecer como essa letra que a gente vai cantar, ou a gente vai ouvir, como a letra nos remete à esperança que temos em pertencer a Deus, como Paulo ensinou nos livros de Romanos e 1 Coríntios. Vamos orar? Senhor Deus, te agradecemos que o Senhor é um Deus que resgata, um Deus que redime. O Senhor nos dá sentido, o Senhor nos dá propósito, o Senhor nos dá valor. Te agradecemos por isso e te pedimos que o Senhor seja engrandecido, que em nós as pessoas venham a ver o poder e o valor do nosso Deus tão grande. Que o Senhor seja engrandecido nas nossas vidas e que o Senhor alcança mais almas para Ti, para embelezar a beleza das boas novas em Teu Filho Jesus Cristo. Pedimos isso em nome dEle. Amém.